O Sesc e Sescope Santa Catarina. Onde tem vida, tem cooperativismo, informam. A seguir, Estado de Excelência. Com apoio da Sesc, FEICOAGRO, Fiesc, ENGIE, FAESC e Cicobi, começa agora mais uma edição do Estado de Excelência. No programa de hoje, destacamos a participação do economista e diplomata Marcos Truirro, ex-presidente do Banco do BRICS, no evento realizado na sede da Fiesc, em Florianópolis. Nos próximos 25 anos, a população mundial vai crescer dos atuais 8 bilhões de habitantes para 10 bilhões de pessoas. 2 bilhões de novos seres humanos vão estar sobre o planeta Terra. Destacamos também a entrevista com o empresário Marcelo Petrelli, presidente do Grupo ND, falando sobre os 17 anos de fundação do meio impresso do grupo, o jornal ND. O meio impresso era quase que fundamental para um grupo de comunicação existir e ter a força para ele poder prestar um bom serviço e perpetuar. Vamos continuar abordando esses assuntos, mas antes, vamos à informação de mercado. Oferecimento FAESC, a Federação da Agricultura e Pecuária de Santa Catarina. Agrocatarinense, referência de qualidade para o Brasil e para o mundo. A origem de tudo está no nosso povo catarinense, que é muito comprometido na sua atividade, buscando sempre o melhor desempenho, tornando o nosso produto, principalmente da área do agro que nós atuamos, competitivo a nível nacional e internacional, como no caso da Aurora, que exporta para mais de 80 países carne suína e carne de aves, podendo chegar nos principais consumidores dos Estados Unidos, do Canadá, da Europa, da China, do Japão, da Coreia do Sul. A Academia Fiesc de Negócios realiza a primeira imersão presencial da turma Priori para o setor de alimentos e bebidas. Quem participa do programa são executivos. As equipes dessas empresas têm sempre um C-level, né? Sempre alguém da alta gerência, pelo menos. E hoje eles estão começando a jornada, na verdade. Estão preparando o que a gente chama de bússola de impacto. Que como uma bússola, né? Toda jornada tem que definir o norte. E essa bússola de impacto, então, vai ser a orientação dessas empresas ao longo da jornada, definindo a sua visão de futuro, definindo quais são os stakeholders para os quais eles devem gerar valor. E esse é o início de uma jornada de 12 meses. O Programa Integrado de Reinvenção da Indústria é uma jornada de reinvenção que inclui um curso de pós-graduação, um pacote de mentorias exclusivas para a criação do Roadmap de Reinvenção e o acompanhamento especializado na etapa de implementação do Roadmap. Eu vejo uma necessidade constante, mesmo para uma empresa líder no mercado, de estar sempre se reinventando, por uma razão de que hoje o mundo ele muda constantemente, né? O perfil do consumidor ele está mudando, e por essa razão, né, a gente veio aqui, a gente se inscreveu para o programa, a nossa empresa, para com que a gente possa encontrar uma metodologia e novas formas de poder estar se reinventando. Hoje o programa abrange as oportunidades e os desafios da economia global. Nos próximos 25 anos, a população mundial vai crescer dos atuais 8 bilhões de habitantes para 10 bilhões de pessoas. 2 bilhões de novos seres humanos vão estar sobre o planeta Terra. Isso vai gerar uma pressão enorme do ponto de vista da demanda por bens da agroindústria, por bens de infraestrutura, e vai levar também a um reposicionamento das chamadas cadeias globais de valor, as redes de produção. O economista e diplomata Marcos Truirro, ex-presidente do novo Banco de Desenvolvimento, o Banco do BRICS,
ministrou palestra na Federação das Indústrias e explicou como o aumento da população mundial e o reposicionamento das cadeias globais de valor abrem oportunidade para países como o Brasil. Nós nos acostumamos, por exemplo, nos últimos 25 anos, em ver a China como uma espécie de fábrica do mundo. Por conta de razões geopolíticas e também pela própria evolução da economia chinesa, atividades que se localizavam, sobretudo do ponto de vista da manufatura na China, vão se deslocar para outras partes do mundo, para o Sudeste Asiático e eventualmente também para o Brasil. Então, como o tema do Brasil, um dos temas do Brasil é a chamada reindustrialização ou neoindustrialização, esse será um desafio importante desses próximos 25 anos. Eu acho também que existe o fato de que nós vivemos um período agora de combinação de fatores muito depreciativos. Nós tivemos a Covid-19, que é o maior problema de saúde pública desde a gripe espanhola de 1918. Temos um conflito na Ucrânia, que é o mais grave desde o final da Segunda Guerra Mundial. Temos taxas de inflação nos Estados Unidos e na Europa, que são os mais altos desde os anos 70. Tudo isso levou a uma espécie de freio de arrumação da economia global. Agora, é um freio de arrumação que, me parece, traz mais oportunidades do que riscos para o Brasil. É o momento de aproveitar essas oportunidades. Principalmente no agro, cujas perspectivas são animadoras. Veja, nós vamos acrescentar, como disse, 2 bilhões de pessoas à população mundial. Nós temos hoje, digamos assim, os países que mais crescem economicamente são aqueles de grande população. Índia, com 1,5 bilhão de pessoas, Indonésia, 280 milhões de pessoas. E são países que crescem muito a partir de uma renda per capita razoavelmente baixa. E o que a história mostra é que quando há um crescimento tão vertiginoso, né, dessas economias a partir de uma renda média baixa, a renda adicional vai sobretudo para o consumo de alimentos. As pessoas multiplicam a sua ingestão de nutrientes, de calorias. Então isso significa que as pessoas comem mais e logo em seguida que as pessoas comem melhor. E aí vem a pergunta, de onde virá todo esse alimento? Os 4 maiores produtores de alimentos do mundo são a China, que por conta do tamanho da sua população é uma importadora líquida de alimentos. Os Estados Unidos, um grande produtor, grande consumidor, mas também tem balança comercial negativa no agronegócio. A Índia, uma grande produtora, mas ainda com bastante ineficiência, muita agricultura de subsistência, pequena propriedade pouco eficiente, vive um problema gravíssimo, né, de falta de água para a agricultura. Hoje, de cada 10 litros d'água consumidos na Índia, 8,5 vão para a agricultura. Então, sobe muito pouca água para outros fins. E nós temos o Brasil, né? O Brasil, que hoje é o país que tem a maior balança comercial da agroindústria. É o país que, do ponto de vista da sua geografia, ainda tem aquilo que eu gosto de chamar de um teto retrátil, né, para a produção de alimentos com sustentabilidade. É um país que talvez tenha a maior abundância desse recurso essencial para a agricultura, que é a água, né? No Brasil há rios voadores, né? As nossas chuvas, os nossos índices pluviométricos podem ser caracterizados como os rios voadores. Então, nós temos uma chance muito grande. O Brasil tem todas as condições de, no espaço de uma geração, por conta dessa configuração internacional, se tornar um país com uma renda per capita superior a $20 mil. Uma ousadia empresarial. No dia 13 de março de 2006, circulava a primeira edição do jornal Notícias do Dia, que se tornaria o principal veículo da mídia impressa catarinense. E para falar sobre a trajetória vencedora do jornal, conversamos agora com seu criador, o empresário Marcelo Petrelli, presidente do Grupo ND. Marcelo, numa época em que se preconizava o declínio da mídia impressa, que desafios motivaram você a criar o jornal? Quando você pergunta sobre isso, o que nos motivou, primeiro contar um pouco a história de que nós estamos, eu pessoalmente tenho 58 anos de idade para 59, e desde os 45 anos atrás que eu me envolvo em comunicação, porque meus pais, no caso meu pai Mário e minha mãe Liceia, né, já estavam se envolvendo com essa área de comunicação, com a antiga TV Coligada, TV Cultura, algumas rádios, né, e depois saíram da área e voltamos há 35 anos, do qual eu estou há 35 anos. Então a empresa faz 35 anos no ano que vem e eu também faço 35 anos de empresa no ano que vem, né? E nós sempre atuamos na parte radiofônica, televisão e rádio, mas sempre entendendo que a parte do jornal
da mídia impressa, do conteúdo jornalístico pela mídia impressa, né, tinha uma importância e uma relevância muito grande, porque ali se forma muita opinião. O jornal tem o documento, o jornal tem a validação. O registro. Exato. E tem o público do jornal, é o grande formador de opinião, seja da classe política, social e empresarial. São os grandes formadores de opiniões, que são os poderes, né, constituídos, que estão lendo os jornais, sejam o Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, Ministério Público, os líderes empresariais, as entidades de classe, a sociedade organizada, esse público, né, e grande formador de opinião social e empresarial, que é o consumidor da mídia impressa. E esse realmente é o grande, eu diria que esta sociedade organizada, que são todos esses poderes constituídos, social, empresarial, político e dos poderes, é que quem faz realmente a regulamentação do Estado, da sociedade, para o seu desenvolvimento comum e para o seu bem comum. Então, o veículo de comunicação estar na mídia impressa era fundamental. Eu me lembro que eu já escutava muito, Raimundo, em 2000, mais ou menos 1997, 98, os profetas e os grandes consultores já diziam, ó, mídia impressa vai acabar no ano 2000. Né? E, como eu me permito dizer que eu sou um empresário muito, assim que se fala aquele jargão, pé na lama e barriga no balcão, eu estou muito em contato com tudo e assim que eu consigo fazer o meu trabalho, fazer o trabalho com expertise diferenciada, a entrega de comunicação diferenciada, e aí percebia que não era verdade aquilo, que não podia ser verdade, né? E pela importância e necessidade e pela percepção que aquilo não podia ser verdade, que nós em 2006, então como se fala muito bem, 6 anos depois de profetizarem que não existia mais a mídia impressa, lançamos o nosso jornal. Nós éramos aqui na capital o 4º jornal, na época tinha o Diário, a Notícia, com a N Capital, e o Jornal Estado. Né? E nós então entramos com uma proposta diferente para não atuar, de combater de frente com isso, e fizemos um jornal mais popular, menos, não populesco, mas popular, com notícias mais curtas, com um jornal colorido, menor, com preço mais barato, para buscar. E foi um sucesso. Me lembro quando nós lançamos, né? Meu pai é uma pessoa muito preocupada, você sabe disso, Raimundo, com a empresa e com a saúde e sustentabilidade da empresa, tinha seus receios de que o jornal, por estar enfrentando 3 grandes players de mídia impressa na capital, um tinha 80 anos, um tinha 50 e um tinha 90. Então, como é que nós aqui entraríamos aí com um jornal novo e iríamos, né, perpetuar por conta do cliente? O cliente vai no primeiro, vai no segundo, não porque queria no 4º, né? E a gente entendia que a gente tinha capacidade de entregar uma proposta diferente. E aí lançamos no Majestic Hotel aqui. Me lembro até hoje, um dia nós tivemos assim, foi muito engraçado, porque estava lá na parte de baixo do Majestic, convidamos, fomos muito bem prestigiados no lançamento, por conta da empresa, da marca, da credibilidade, da família e da nossa empresa com relação à equipe que lá estava, já com empresa de comunicação, né, televisão, principalmente naquela época. A gente tinha assim um painel assim de papel, né? Aí tinha, porque o jornal se baseava muito em não ser assinante e sim de venda de rua, né? E aí apareceu assim 10 meninas e meninos assim, romperam aquele negócio de painel de papel e os jornaleiros entrando, então distribuindo o jornal, que seria a primeira edição, que no dia seguinte iria circular. Então foi muito emocionante, muito claro, muito preocupante, que ali se iniciava uma grande responsabilidade de manter a credibilidade da empresa, da família e não sucumbir. Né? Então, acho que foi um pouco nesse sentido que ter na empresa de comunicação um órgão de imprensa que era impressa, que tinha uma força enorme para agregar para a comunicação, e não podíamos imaginar que a nossa empresa iria perpetuar sem ter a mídia impressa. A mídia impressa era quase que fundamental para um grupo de comunicação existir e ter a força para ele poder prestar um bom serviço e perpetuar. Um outro aspecto que eu gostaria de falar a respeito, Marcelo, é a proposta editorial e principalmente os editoriais do jornal. Quando você tem a sensibilidade de você perceber o que a população quer e almeja e precisa, se você tiver coragem, né, e ter transparência, eu sempre dizia o seguinte, nos Estados Unidos, os veículos de comunicação sempre se posicionavam. Olha, um é mais democrata, outro é mais republicano. A cobertura jornalística ela tem que ser isenta e tem que ser plural. Mas o posicionamento da empresa jornalística pode ser a favor de uma linha de raciocínio para que, eu entendo que o Estado tenha que ser isso, eu entendo que a sociedade deva defender esta linha de raciocínio para com o Estado e para consigo própria.
no sentido de exercer o papel do cidadão. Então, ter essa coragem com transparência, você consegue ter o apoio da população, o apoio da sociedade, o apoio do cliente. Então, a gente faz essas questões muito com relação a não personalizar. Nós não estamos criticando esta pessoa nesse poder, seja ela deputado, prefeito, ou juiz, ou desembargador. Nós estamos defendendo uma lei para aquele serviço público ter uma atitude diferente. Então, quando a gente percebe que o judiciário, ou o executivo ou o legislativo tem um ativismo, que é um processo muito mais de um egoísmo e do radicalismo pessoal, e não estar ouvindo, né, a opinião pública para poder fazer o seu papel de julgar melhor, a gente faz um movimento, claro. Eu quero te dizer, Raimundo, que nós começamos isso há 10 anos, mais ou menos 10, 15 anos, com essa intensa. Por exemplo, fizemos um editorial uma vez sobre a questão da violência, né? A violência no país se dá muito pelo tráfico da droga, pelo consumo, consequentemente pelo tráfico, que é um bom negócio, é um grande negócio, né? Então, se você consome, você é responsável. A hipocrisia, né? O consumidor da droga reclama que tem violência, né? Mas se tem violência é porque ele financia, né? No Brasil teve uma vez uma propaganda que foi muito bem feita, que era a pessoa tirando um dinheiro, um jovem tirando dinheiro de uma mesa de cabeceira, da gaveta, da mesa de cabeceira de uma mãe, do pai, ali no quarto dos pais, né? Aquele dinheiro ia dar volta, comprava droga, que não sei o que, comprava bala, e que essa bala perdida assassinava ali o seu pai, a sua mãe. O conceito brasileiro, não, temos que proibir essa propaganda porque ela é muito violenta. Era uma realidade, né? Claro que uma analogia, claro que uma ficção, né? Mas responsabilizava muito a pessoa refletir sobre esse movimento, né? E aí um pouco da hipocrisia brasileira, né? No sentido de que não, aquela coisa assim de que você precisa falar, mas esconder as coisas de forma clara e não falar de forma clara e transparente, né? Então, quando eu falo do editorial, se você consome, você é responsável, é disso que nós estamos falando, né? E eu entendo que a maioria da sociedade entende isso. E a maioria tem esse espírito do bem comum, e esse espírito público. Então, a gente tem cada vez mais se fortalecido com essa postura, porque a gente está alinhado com a maioria da sociedade que quer isso da gente, né? Quer isso para a empresa de comunicação. E tem respondido muito bem. Então, nós estamos avançando, sempre com equilíbrio, com respeito aos poderes, respeito às pessoas que lá integram, mas com, às vezes, o entendimento de que aquilo está sendo feito de uma forma equivocada para que eles reflitam. E tem funcionado bem, no sentido de que as pessoas possam, às vezes, mudar por conta desta cobrança editorial. O que você projeta para o futuro da mídia impressa? Primeiro, é importante colocar, para você sabe muito bem, como jornalista e como apresentador e também como empresário e comunicador, o meio impresso é um meio. Né? Lá está o conteúdo, lá está o que o veículo pensa, o que ele busca, o que ele enxerga daquele mercado que ele está inserido, aquela cidade ou região, e o que ele quer levar. Né? E é muito importante, o que ele quer não é o que ele quer. Foi-se o tempo que você pautava o que você queria pautar, ou o que você achava que tinha que levar e de que forma. Hoje, o cidadão brasileiro, em 2013, quando ele foi às ruas, ele disse, olha, eu não quero mais ser tutelado. Essa é a leitura que eu faço. Eu sou independente, estou politizado, hoje se consome mais notícia do que entretenimento, mais do que novela. As pessoas estão o tempo inteiro se informando, né? Querem estar bem informadas, estão politizadas no bom sentido da palavra. O que é ser politizado? O que é ser cidadão? Nós não podemos terceirizar a política, podemos não participar da política, mas temos que interagir com a política, porque é dela que tudo acontece, né? Dela que se regulamenta uma sociedade, um Estado, né? Então você precisa interagir e participar como cidadão. Então o brasileiro entendeu isso, né? Ele está politizado, ele está bem informado, ele está corajoso, ele está independente. Então nós temos o jornal hoje, ele cresce lá 2%, 3% ao ano. A gente cresce o valor da assinatura com relação à inflação e nós temos o nosso público. Claro que nós sabemos que o nosso público é um público que vem envelhecendo. Né? Porque se você pegar um jovem hoje, ele nunca abriu uma revista e ver o quanto maravilhoso é ver aquele comercial, aquela foto, aquela matéria, aquela foto linda, né? Ele aprendeu tudo por aqui. Então, ele não vai ser um leitor de revista porque ele não sabe o prazer e o gosto que tem e ele tem uma dinâmica mais rápida, uma questão mais de menos tempo. Bom, tudo isso faz parte. Então, o conteúdo que você produz hoje vai pelo meio digital também. Então nós estamos atendendo um público que tem o gosto. Eu sempre escuto, eu gosto de ver o jornal em casa, porque você olha, já olha o todo, você enxerga o que você quer ler, como é que está diagramado, né? Porque você elege aquela empresa para te prestar aquele serviço de informação. Né? Então eu diria que o prognóstico do futuro é você aproveitar todos os meios disponíveis para você levar o seu conteúdo.
Nós não somos uma empresa de televisão, nós somos uma empresa de produção de conteúdo e entretenimento, pelo meio radiofônico televisão, pelo meio radiofônico rádio, pelo meio impresso e pelo meio digital. Hoje você tem o digital, você tem as redes sociais, que hoje nós temos aqui no Estado, o maior engajamento são as nossas redes sociais, os nossos comunicadores têm a maior credibilidade, porque estão se relacionando lá, o apresentador do BG de Chapecó, o BG de Joinville, está ali no dia a dia. E isso é uma coisa interessante que eu sempre falo, Raimundo. Quando você promove essa questão regional, eu sempre digo que é uma autofiscalização, porque nós temos o nosso diretor das empresas, que é um modelo de gestão que nós implantamos, ter um diretor que tem autonomia e independência, não é Florianópolis, o diretor de conteúdo, que é o Luiz Meneghini, que decide o que é importante em Chapecó. É o diretor de Chapecó que sabe lá que a inauguração de uma empresa, de uma loja, ou do movimento da prefeitura, ou do legislativo, é importante. Então, porque ele é cobrado. Ele circula naquele, ele vai no casamento, ele vai na formatura, ele vai no churrasco, ele vai no clube, ele vai abastecer o carro, ele vai na panificadora. Ele está familiarizado com as questões locais. E é cobrado. O comunicador do BG também, se ele destoa um pouco, puxa a orelha dele no mesmo dia. Então é uma forma de você ter uma televisão, uma comunicação, um rádio, que nós temos hoje já, muito mais bem fiscalizada, porque interessa, que é a opinião pública e o cliente, que é o cliente gratuito e o cliente comercial. Então é uma forma de você... Então o prognóstico futuro é muito positivo. Eu diria que aquela coisa, o meio digital já veio, foi uma revolução, nos assustou no começo porque veio o medo, né? Ninguém aderiu no começo, achou que era um competidor. Não é um competidor, é um agregador, é uma convergência, é um complemento, né? Então hoje nós temos o meio digital, tem a rede social, tem outros meios que estão aparecendo por aí, o streaming, o podcast. Nós temos que estar em todos, dá mais mão de obra, né? Dá mais dificuldade. Agora, você tem uma juventude maravilhosa aí vindo, né, que tem essa capacidade. A nossa cabeça, eu me entendo com a minha, né? Eu não tenho mais capacidade de poder entender muito essa lógica desse novo mundo, né? Agora, a gente entende de uma forma macro, né? E a gente abre espaço para os jovens, tem muita aquela coisa assim, eu permito dizer assim, os homens de cabelo branco e os carecas, né? Dividir um pouco com os jovens, né? De cabelo curto, de brinco, de tatuagem, a diversidade cultural, a diversidade emocional, a diversidade, né, de sociedade, trazer essa riqueza, né? Eu entendo muito sem a quebra de alguns valores que são essenciais, né? Eu acho que o valor do certo e errado é essencial, o que está certo, errado está errado, né? O que é bom para todos é o que deve ser motivado, né? A questão da particularidade tem que ser muito bem protegida, a particularidade de cada um, a diversidade de cada um, mas sempre com o bem comum maior, né? Quer dizer, todo mundo tem que ter a sua peculiaridade, das suas escolhas, quer dizer, completamente valorizadas, respeitadas, admiradas, reconhecidas e expostas, mas sempre voltada para todos terem uma visão de que o bem comum é o mais importante, né? O respeito a todos, não aquele em detrimento daquele, né? E é isso que é uma pacificação. Acho que o Brasil hoje, Raimundo, precisa muito de uma pacificação, né? No sentido de que nós temos que se preocupar e ver o que temos de todos os lados, de bem e de melhor, para poder botar em prática. Me preocupa um pouco essa radicalização ideológica da direita e da esquerda, né? Eu sempre digo o seguinte, a questão ideológica, a catarinense é um exemplo. O catarinense é um povo que acorda cedo, trabalha, é um povo que tem o respeito espiritual e religioso por todas as diversidades, é um povo que tem o respeito pela ideologia de sexo, de gênero, né, no sentido da sua característica de escolha, né? É um povo que ele sabe que o certo é pagar as contas em dia, o certo é ser correto, não somos perfeitos, podemos ter tido uma transgressão, mas tem a multa, né? Tem o contexto da lei. Então é um povo que trabalha pelo cooperativismo, trabalha pelo meio do integrado, trabalha pela questão do bem ao próximo, o terceiro setor, a mídia é uma mídia muito bem distribuída com esse aspecto. Então eu diria que a ideologia dos catarinenses, na minha opinião, é essa que realmente tem que prevalecer para que a gente pudesse dar bons exemplos para o Brasil, né? Nós temos aqui os melhores poder legislativo, o melhor poder judiciário, o melhor Ministério Público do Brasil, mais organizado, tem aqui a questão dos executivos, tem centenas de bons prefeitos, né, aí pelo interior todo, e pela capital e pelas grandes cidades, pessoas comprometidas com uma nova visão do que é fazer política, né? Que não é politiqueira, e sim política de Estado, né? Para organizar melhor o Estado para a melhor sociedade, né? Esse, Marcelo, é um estado de excelência. Sem dúvida, né? E essa matéria que a gente grava com você é a forma que encontramos para homenagear a tua coragem, né, e a tua ousadia de investir no meio
que naquele momento todos diziam que estavam... Que não ia dar certo. Que não ia dar certo. Agora, Raimundo, é importante dizer, é um trabalho aqui, não é demagogia, é um trabalho de equipe. Eu tive muito apoio do meu pai, da minha mãe, para poder exercer, na verdade, até mesmo contra, às vezes, a visão e a vontade do meu pai mais presente no cotidiano da empresa. Não no cotidiano, porque ele nunca esteve, trabalhava muito com seguro, previdência, e sempre era uma pessoa preocupada com a política de Estado, né? Todas as áreas. Então, se relacionava muito com Brasília, com todos os estados do Brasil, nesse sentido. Então, trazia muita visão, trazia muita responsabilidade, minha mãe também. Então, me deu autonomia e me deu liberdade e confiança para que eu executasse. Agora, eu sempre estive muito bem assessorado e muito bem acompanhado. Eu diria que você sabe muito bem, você convive aqui, né? A nossa empresa é uma empresa que tem todas as pessoas na mesma página, na mesma intensidade, na mesma alegria. Você precisa fazer o que você gosta, você precisa acordar de manhã e querer, eu quero fazer algo diferente com o meu dia de trabalho, com a minha entrega do meu trabalho. E a gente está uma empresa muito simples, muito rápida nas decisões, muito aberta para poder ouvir cada uma das pessoas que querem contribuir. Então, eu não chegaria aonde cheguei como profissional, a empresa não chegaria onde está e quer ir muito mais além, se não fosse o trabalho de todos aqui em prol do único objetivo, fazer a empresa ser cada vez mais sólida, cada vez mais reconhecida, cada vez mais líder, que nós somos hoje na televisão, no digital, no jornal, e nesse sentido prestar um serviço e poder agregar valor e poder perpetuar. Então eu diria que é um trabalho de equipe daqueles que já estiveram e aqui estão. Nosso papel o que é? Motivar e dar oportunidade e às vezes dar um espetáculo, né? Na pauta aqui, na pauta acolá e também no caminho para lá, para cá e todo mundo junto construir essa empresa que realmente nos dá muito orgulho. Meus cumprimentos e obrigado pela entrevista, Marcelo. Muito obrigado pela oportunidade. A gente fala muito porque a gente tem muita intensidade e muita energia, né? Mas eu fico muito feliz e até emocionado pela oportunidade de estarmos comemorando 17, o ano que vem é a maioridade, né? 18 anos. E vamos estar aqui trabalhando, sempre ouvindo as pessoas, que nós estamos fazendo bem feito para continuar perpetuando e servindo. Sucesso. Muito obrigado. Termina aqui o programa de hoje. E se você deseja rever matérias desse programa e também dos anteriores, acesse o site estadodeexcelência.com.br. A gente se vê na próxima semana em mais um caso de excelência. Um grande abraço e até lá!